Olá, boa noite, Pastoral da Sobriedade em Ação. O nosso trabalho com os dependentes químicos e alcoólatras, ele muitas vezes é frustrante. Claro que a gente se apoia na alegria de acompanhar um irmãozinho recuperado e caminhando na sobriedade. Mas isso nem sempre acontece. E a grande maioria dos casos, a pessoa vai até um determinado processo do seu trabalho de sobriedade e desiste, porque ele é árduo, ele é longo e ele é contínuo. Ele não tem tréguas, né? E então é isso que leva muitas e muitos adictos optarem para voltar para a vida velha. E eu quero deixar aqui, neste pequeno áudio, uma alerta e uma força, uma luz para os dependentes químicos que queiram prosseguir com sua sobriedade. Primeiramente, ele precisa trabalhar a sua vida, aceitar o passado dele, o passado de drogadição, de esbanjamento, de percas, de desgradação humana e familiar. Depois ele precisa lidar com o presente, saber trabalhar o presente. Tem muitas situações que hoje eu não vou entrar nesses detalhes, mas aos poucos nós vamos gravando áudios e vídeos aonde vocês vão poder se situar detalhadamente em cada situação. E por fim, ele precisa se proteger, ou melhor, ele precisa se projetar para o futuro. O futuro está aqui, o futuro é o amanhã. Então ele não pode viver apegado simplesmente no passado ou no presente somente, mas ele precisa projetar o passado. Então tem uma área que a gente trabalha na dependência química nos nossos grupos, é a obsessão que o adicto tem. A obsessão é o quê? É o ressentimento do passado. Ele não consegue se desvencilhar e exonerar dentro dele a vida passada, a vida que ele viveu desregradamente, que ele viveu no uso interrupto da droga ou do álcool, né? Ele precisa também, então, trabalhar profundamente seu psicológico, seu espiritual, para que esse ressentimento, ele vai ficar na lembrança, mas ele não pode mais te causar essa raiva, esse desejo de vingança, em muitos casos, do passado. Isso se chama ressentimento, raiva de pessoas e assim por diante. Ele precisa, então, o presente, ele não pode no presente, ele cultivar a raiva. Porque se você não curar o ressentimento do passado, isso vai te atingir no dia de hoje, no presente, aquilo que você está vivendo. E aqui é o grande risco que a pessoa tem de voltar ao uso, de voltar à adicção de novo. Por quê? Porque a raiva que ele cultiva no dia de hoje tira o foco daquilo que ele precisa viver hoje para ser sóbrio, numa vida nova. E por fim, ele precisa perder o medo do futuro. A gente se depara com muitos adictos que estão em clínica de recuperação, então nos dias que antecedem ou nas semanas que antecedem a sua alta, ele já viveu 4, 6 ou 9 meses internado, ele fez um tratamento ao pé da letra, bem como manda a medicina, como manda a espiritualidade, como manda a psicologia. Mas dentro dele ele carrega um medo do futuro, o medo de sair lá fora. Isso precisa ser eliminado da vida. Já por outro lado, ele precisa então tomar posse de uma recuperação constante na vida dele. Isso é o importante. Esse eu quero enfatizar muito mais, né? Ele precisa tomar posse da aceitação do passado. Ele precisa, então,
fazer aquele exame profundo de consciência e aceitar aquilo que passou, que não pode mais ser mudado. O dinheiro que você perdeu, o emprego que você perdeu, a família que você destruiu, a doença que você angariou no teu uso da droga, as tuas cadeias, os teus processos que você tem que responder, você precisa erguer a cabeça e ter a aceitação do teu passado. O presente, o hoje, você precisa exercitar dentro de você um grande amor, mas um amor infinito, um amor assim semelhante ao amor de Jesus para nós. Amor primeiramente com a tua pessoa, porque se você não se amar, como que você vai amar aqueles que estão em volta de você? Talvez aqueles que te fizeram mal, aqueles que roubaram o teu salário, aqueles que levaram o teu automóvel lá, o traficante. Se você não cultivar um amor por eles, e quando eu falo amar essas pessoas, não quer dizer que você precisa estar vivendo conectado com eles. Não, de jeito nenhum, porque aí também é um perigo. Então, amar a pessoa, o próprio Jesus diz que nós devemos amar, mas ele não fala nenhuma vez em toda a sua citação bíblica que nós devemos partilhar a nossa vida com aquelas pessoas que nos feriram, nos machucaram e nos maltrataram. Mas ele fala que nós temos que amá-los. E no futuro, então, nós precisamos pedir esse dom grandioso de Deus, que é o dom da fé. Nós termos a fé, nós termos a certeza que o amanhã vai ser melhor, que a droga me levou para o poço, mas a fé vai me trazer por uma vida nova e um caminho de sobriedade. E falando do ressentimento, nós temos uma passagem que eu quero deixar para você meditar, talvez todos os dias da tua vida, que fala do ressentimento. Diz assim, no livro de Isaías, capítulo 43, 18 e 19. Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que eu vou fazer obra nova, a qual já surge, não vedes ainda? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Isso então é o que o Senhor está dizendo para você, né? Para você deixar cair por terra todo o ressentimento então e se projetar nessa vida nova. Outra citação também muito importante para nós como eu falei aqui, projetar a nossa vida e deixar Deus dirigir. Dar a mão para Jesus, para Ele fazer nós caminhar na vida, no caminho que Ele projetou para nós. Esse está em Provérbios 16, 9. O coração do homem dispõe o caminho. O que quer dizer? O coração do homem deve traçar um futuro para ele. O homem, na sua mente, no seu pensamento, na sua ânsia de ter uma vida nova, ele deve projetar. Ele deve. Mas presta atenção, a parte B deste versículo. Mas é o Senhor que dirige os seus passos. Então projete e seja dócil ao chamado de Jesus. Então eu deixo aqui esta mensagem como um alerta e como uma esperança para você que está precisando se firmar na sobriedade. Que o bom Deus te abençoe, que os anjos e os santos de Deus estejam ao teu lado intercedendo por você. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.